E aí pessoal do Explique Enem, aqui é o professor Marques novamente e hoje a gente vai dar uma tratada sobre o magnetismo. O magnetismo, né, como alguns já devem ter visto na cultura pop, é muito retratado pelo personagem, grande vilão, muito conhecido, o Magneto. Né? Então a gente já consegue associar que magnetismo é a capacidade de atrair metais. É isso, Marques? Não. Magnetismo são algumas propriedades que foram classificadas a partir do estudo, né, de um certo tipo de mineral na região da Magnésia no século XIX, quando foi descoberto que essas rochas atraem umas às outras e conseguem atrair objetos de ferros. A essas rochas deu-se o nome de magnetita e durante muito tempo o magnetismo foi estudado separadamente da elétrica. Entretanto, quando descobriu-se que carga elétrica em movimento gera campo magnético, a isso deu o nome da ciência de eletromagnetismo. E o contrário também é verdade. Uma variação no campo elétrico gera campo magnético e uma variação no campo magnético gera um campo elétrico. Então hoje a gente chama de eletromagnetismo. Hoje em dia, né, a gente vê que magnetismo é uma coisa de extrema importância, porque várias coisas que a gente usa magnetismo, né? A gente tem os carregadores sem fio, a gente tem as usinas hidrelétricas, né? A gente tem os ventiladores, qualquer motor é eletromagnético, um motor movido a eletroímã. A gente tem as chaves por cartões, os nossos cartões de crédito são magnetizados, são imantados. São várias aplicações que a gente tem com magnetismo nos dias atuais. É um assunto muito importante. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar a tratar sobre ímã. Marcos, o que é um ímã? O ímã é um material que possui polos magnéticos. Eles são capazes de atrair o ferro e imantar outros materiais. Ou seja, eles são capazes de passar esse campo magnético dele para outro objeto, quando a gente esfrega esse material num ímã. Os polos do ímã a gente divide sempre em norte e sul. Isso foi uma convenção, é que nem aquela coisa da carga positiva e negativa. Podia ter chamado de polo amarelo, polo rosa e isso não teria nenhuma diferença. É importante a gente ressaltar daqui a pouco e não confundir o norte, né, do ímã com o norte geográfico, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Os polos negativos, né, vale aquela máxima também que a gente falou em eletrostática, que os opostos se atraem. Então aqui eu tenho um imãzinho, norte-sul, né, o norte essa partezinha vermelha, o sul essa partezinha azul. E quando o norte está perto do sul, eles se atraem. E quando o norte está perto do norte ou o sul está perto do sul, eles vão se repelir. Né? Que nem a gente via a carga positiva repele a carga positiva e a carga negativa repele a carga negativa, enquanto a carga positiva atrai a negativa e vice-versa. Só tem uma coisa aqui que é muito diferente da eletrostática que a gente precisa ressaltar, que é a inseparabilidade dos polos magnéticos. O que é isso? Lembra que no eletromagnetismo, na eletrostática, a gente tinha uma carga positiva e uma carga negativa aqui? Isso não vai existir no magnetismo. A gente sempre vai ter no mesmo corpo o polo sul e o polo norte. Por que isso acontece? Isso acontece porque não pode existir um sumidouro nem uma fonte de campo magnético. As linhas sempre têm que se fechar. Então se a gente vê aqui, ó, essa linha aqui vai ter que se fechar com essa se fecha com essa, e até essa linha aqui, ó, que está horizontal, vai se fechar com essa aqui no infinito. E aqui dentro vai acontecer a mesma coisa, elas vão se fechar. Então a gente sempre, nunca pode pegar um ímã, separar em dois e vai ter um polo norte e um polo sul. Não, a gente sempre vai ter no mesmo ímã. Se eu separar esse ímã aqui em dois, separar bem na metade aqui, ó, esse polo sul vai virar um polo sul e um polo norte, e esse polo norte vai virar um polo sul e um polo norte. Se eu separar de novo na metade aqui, ó, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte. Né? A gente tem que ter isso na cabeça, que não existe um polo sul separado e não existe um polo norte separado. Um ímã é o material magnético, né, que gera campo magnético, sempre vai ter um polo norte e um polo sul, nunca eles separados. Aqui a gente tem uma pequena classificaçãozinha dos materiais, né? Existem três tipos de materiais magnéticos, né? Aqueles que interagem com um campo magnético. Óbvio, existem os materiais
não magnéticos, né? Como borracha, por exemplo, que a gente coloca o ímã não acontece nada, vidro, que é outro que a gente bota o ímã não acontece nada. Aqui a gente está falando dos materiais magnéticos, né? A gente tem um material ferromagnético, que é um material que é fortemente atraído na presença do campo elétrico, ou é campo magnético, perdão. As substâncias, os materiais paramagnéticos, né, que eles são fracamente atraídos, né, eles têm uma atração mais levinha, a gente consegue ver de forma pouca. Inclusive, isso para quem tiver um imã em casa, liga a torneira e coloca o imã perto da água e vê o que acontece. Você vai ver uma leve atração da água na direção do imã. E a gente tem os materiais diamagnéticos, que são materiais que repelem de forma bem fraquinha, que são repelidos na presença de um ímã, né? De uma forma bem fraquinha, né? Nada absurdo, né? Uma repulsão bem pequena. Bom, agora a gente vai tratar um pouco sobre campo magnético. O campo magnético ele pode ser compreendido como a perturbação que um ímã pode gerar no espaço. É que nem o campo elétrico, lembra? Um campo elétrico é a deformação que uma carga gera, certo? Então aqui o campo magnético é a deformação que o ímã gera no espaço. A gente sempre vai tratar campos dessa forma. Assim como o campo gravitacional é a deformação no espaço que uma massa gera, né? Então, a gente pensa em campo, a gente pensa em deformação gerada por algum tipo. Deformação, ou campo magnético é deformação por um ímã. Campo elétrico, deformação por carga. Campo gravitacional, deformação por massa. Então, lá, a unidade do campo magnético no sistema internacional é o Tesla, né? E a gente vai tratar sempre o campo magnético como B. O vetorzinho aqui B, né? De campo magnético. E aqui a unidade vai ser o Tesla. Beleza? O campo magnético, a gente usa ele bastante, né? Por mais que a gente não perceba, a gente está sob constante deformação do campo magnético. O planeta Terra é um grande ímã, né? O núcleo da Terra é formado por ferro fundido e ele em rotação vai gerar um campo magnético que inclusive nos salva dos raios ultravioletas, né? Dos raios nocivos. É um dos motivos pelo qual o planeta Terra é tão difícil de ser substituído. É porque se a gente for para outro planeta, a gente vai ter muita radiação do Sol ou de qualquer outra estrela que o campo magnético não vai frear, né? Então, isso é uma coisa que o nosso planeta tem e é essencial para a vida. E o campo magnético da Terra, o norte magnético da Terra é aqui, ó, é o sul geográfico, né? Porque o norte magnético é onde vai estar apontando o sul da bússola. Então, lembra, sul atrai norte, norte atrai sul. Então aqui vai ser o nosso norte magnético. Enquanto aqui vai ser o nosso sul geográfico. Norte magnético, sul geográfico. E aqui o contrário, né? Aqui vai ser o nosso sul magnético e o nosso norte geográfico, né? Vamos deixar isso bem claro na nossa cabeça. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre a força magnética, né? Como é que funciona essa força como é que uma carga se comporta no campo magnético. Bom, o campo magnético ele sempre vai ser perpendicular a um movimento. Como assim, Marx? A gente só vai ter força magnética quando a gente tem movimento. É uma coisa esquisita de se falar, né? E a força magnética em carga, obviamente, né? Em ímãs que já geram o próprio campo magnético, eles vão ser atraídos independente e não entra em foco agora a gente calcular a força que o ímã exerce no outro. Mas a gente vai calcular a força que uma carga sofre num campo magnético. A gente tem aqui a regrinha da mão direita. Aqui ó, a gente fala, faça bom vestibular. A gente tem aqui que o dedão é a direção da força. O B é a direção do campo magnético e o Vzinho é a direção da velocidade. Então aqui a gente sempre tem que pensar. A carga está em movimento? Beleza. A carga está em movimento, vai ter campo magnético. Agora, ela vai estar em movimento de alguma forma perpendicular ao campo magnético ou ela vai estar paralela ao campo magnético? Ó, pela formulazinha a gente tem o que é a carga, né? O V é a velocidade, B é o campo
e seno de θ, onde θ é o ângulo da velocidade com o campo magnético. Nesse caso aqui é 90 graus. Mas note que quanto mais eu aproximo aqui, ó, se eu colocasse 0 graus, se eu colocasse na mesma direção, a força seria 0. Então, quanto mais perpendicular, quanto mais próximo de 90 graus, maior a força. E quanto mais horizontal, mais paralelo, menor a força, até que ela chega, obviamente, a 0. Quando a gente está tratando de uma carga movimentando no campo magnético, a gente tem que isso daqui geralmente é um movimento circular. Então a gente pode calcular direto isso daqui, ó, como a força centrípeta. Lembra da nossa aula de dinâmica lá? Que vocês tiveram com algum professor, não expliquei nem. Que a nossa força centrípeta é mv² sobre r, onde r é a distância do centro até a carga. Então aqui a gente já pode fazer essa igualdade e fazer as nossas continhas, como a gente vai ver na nossa aula de exercícios, sobre como a gente vai fazer, como a gente vai calcular os exercícios dessa forma. Agora, a gente vai ver uma forma da gente conseguir identificar como é que são gerados como é que a corrente elétrica gera campo. Primeiro, a gente vai ter que sempre usar a regra da mão direita espalmada. Eu sei que é muita regra da mão esquerda, a regra da mão direita, mas vamos lá. São só duas mãos que a gente vai usar aqui. Para a gente calcular qual é a direção do campo que está sendo gerado, a gente vai ver primeiro a corrente. Nosso dedão vai apontar para a corrente sempre. E os nossos dedos que sobraram, né? Eles vão estar na direção da corrente. Então aqui, ó, vai ser essa direçãozinha aqui. Se fosse para baixo, Mark, se fosse para baixo, a nossa mão estaria assim, nosso dedão para baixo, né? E os nossos dedos estariam apontando para o outro lado. Então é assim que a gente vai usar. Vai parecer que a gente está ordenhando uma vaquinha, né? Ó, dedão para cima. Se a corrente estiver para cima, os nossos dedos vão ser na direção da corrente. Se estiver para baixo, dedão para baixo, os nossos dedos vão estar abraçando a corrente. A gente vai sempre usar isso para ver a direção do campo magnético. Isso a gente vai aprender agora a calcular como é que funciona o campo magnético através de algumas formas, né? Então, por exemplo, a gente tem um campo magnético e uma espira circular. Aqui a gente tem uma espira, né? Pensa que esse buraco aqui está fechado praticamente. E a gente tem uma correntezinha passando aqui, ó. Pela nossa regra da mão direita, o nosso campo vai estar entrando na direção da folha, né? E o nosso campo magnético vai ser calculado por essa fórmula. B igual a μ0 I sobre 2R, onde μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, né? É como se fosse o nosso casinho lá da eletrostática. É o nosso epsilon da eletrostática, perdão. Mas é uma constantezinha, a gente não precisa se preocupar muito com ele. Então, e R é o raio, obviamente, da espira circular, e é a corrente. E é assim que a gente calcula, é mais decorando essa formulazinha mesmo. E um jeito da gente saber que lado que vai ser o norte, que vai ser o sul, né? Porque assim, nesse caso aqui da espira circular, as duas faces vão ser a face imaginária, né? Que vai ser o polo. Então aqui, se aqui tá entrando, de um lado tá entrando, do outro lado tem que estar saindo, né? De modo que elas se fecham sempre. Se a gente olhou e a gente conseguiu escrever um N na direção da corrente, esse é o nosso polo norte. Se a corrente a gente conseguir olhar e na direção da corrente a gente conseguir escrever um sul, um Szinho de sul, então esse daqui vai ser o nosso polo sul, né? O jeito da gente identificar. Mas a gente consegue ver sempre qual é o polo norte e qual é o polo sul através da regra da mão direita espalmada. Agora, como é que a gente faz para calcular através de uma espira, né? Uma espira, que é um objeto muito utilizado no magnetismo, é da mesma forma que a espira. A gente... nosso solenoide. Nosso solenoide é uma figura bastante usada. A gente consegue usar da mesma forma que a gente viu na espira, né? Se a gente olhou de um lado, viu um Nzinho, consegue fazer um N na direçãozinha, ó, a gente faz um N. Fez seta no N. O N está na mesma direção da corrente, ó. Setinha para cá, setinha para cá. Então, beleza, esse é o nosso polo norte. Se a gente fez um S e a corrente está na mesma direção das setinhas, então esse é o nosso polo sul. É a mesma coisa da espira, né? Então, a gente consegue fazer também a regra da mão direita espalmada para ver para onde que vai a corrente. E aqui, na nossa espira, no nosso solenoide, a gente vai usar a formulazinha, a gente vai supor
que o campo magnético dentro da espira é constante. Como assim, Marcos, é constante? A gente não vai admitir isso aqui, ó. A gente meio que vai cortar, vai parecer um campo elétrico, uniforme, lembra? Que todas as linhas são paralelas entre si. E aqui o nosso campo elétrico, o nosso campo magnético vai ser a nossa permeabilidade magnética vezes N, onde N é o número de voltas que eu vou ter, né? O número de espiras. Então, espira cada voltinha dessa, vezes a corrente sobre o comprimento total. O nosso comprimento vai ser esse aqui no caso, de uma ponta a outra. E esse daqui vai ser o nosso campo dentro do nosso solenoide, que vai ser constante em todos os pontos. A gente vai assumir aqui. Obviamente, a gente vai, né, ver a direção do campo sempre com a regra da mão direita espalmada. Abraça o fio com a mão, pega o nosso polegar na direção da corrente e vê para onde que esse campo magnético estaria apontando. E agora o caso mais simples, né, é o caso do campo magnético gerado por um fio retilíneo. Aqui nossa regra da mão direita, né, a regra da mão direita espalmada, e aqui a gente vê onde está a corrente, onde está o nosso campo magnético. E o nosso campo vai ser calculado pela fórmula permeabilidade magnética vezes a corrente sobre 2π vezes R, onde R é a distância, pode ser daqui, do ponto onde eu quero calcular. Então aqui, ó, percebe que são todas circunferências, né? Eles todos têm que se fechar, esses campos magnéticos. Então o nosso R vai ser justamente na distância que eu vou querer calcular o campo magnético. E aqui a gente uma fórmula de a gente calcular a força que dois fios paralelos geram um no outro na presença de corrente. Pelo par ação e reação, eles têm que produzir a mesma força entre si, né? Se a gente tem aqui dois fios com corrente na mesma direção, eles vão, obviamente, se atrair, né? Porque se eles geram na mesma direção, esse daqui, né, vai gerar um campo de forma... Ó, a gente tem que pensar que a corrente é carga correndo, certo? A carga vai estar correndo para cá, né? A carga positiva, a gente vai pensar assim, corrente a gente adota nesse sentido como positiva. O nosso campo vai estar para baixo, né? Essa setinha aqui, a gente pensa no bumbum da flecha, né? Esse xizinho e esse daqui é a cabeça da flecha. Quer dizer que está saindo do papel a bolinha e o xizinho está entrando no papel. Então a nossa força vai ser para cá. Mesma coisa aqui, nossa carga está vindo para cá, regra da mão esquerda, né? O nosso campo está saindo para cá e pela regra da mão esquerda a gente vai ter uma força para cá. E da mesma forma, quando são geradas correntes no sentido contrário, eles vão se repelir. Basta pensar, mesma direção, se atrai, direções opostas se repelem. E aqui a gente pode calcular a intensidade da força que vai ser gerada, né? Que vai ser justamente o produto das correntes, vezes o L é uma seção do fio que eu vou pegar, sobre 2πr, onde R é a distância entre os dois fios. Bom, pessoal, no mais é isso, nessa aula de magnetismo inicial. Espero que vocês tenham entendido. Vamos partir para a nossa aula de exercícios e até a próxima.